Olá, me chamo Rafael Jorge e hoje vou apresentar um resumo daquilo que eu aprendi do artigo sobre florestas aleatórias com SET. Introdução. Esse tema ele é bem interessante, que é como nós podemos explicar as previsões das Random Forest usando o SET. As florestas aleatórias ela é um modelo poderoso em Machine Learning. Todavia, ela tem um problema, que é a explicação por trás das previsões, porque ela não é muito clara, né? Então a gente não tem como saber exatamente como ela chegou a um determinado resultado. A ideia é trazer uma explicação sobre como resolver esse problema de forma compreensível. Resumo. Então, só para dar um panorama geral, florestas aleatórias são muito usadas para tomar decisões baseadas em um grande volume de dados. Mas o grande desafio é que ela não explica muito bem o que está acontecendo por dentro delas. O artigo que eu estudei propõe uma solução baseada em SET, que ajuda a esclarecer como essas previsões são feitas. E olha que interessante, os autores do artigo provam que explicar as previsões de Random Forest é um problema DP completo. Isso significa que não existe uma solução rápida e simples para todos os casos. Vamos ver como eles resolvem esse problema depois. Introdução do artigo. A gente sabe que a Machine Learning ela é bastante utilizada, como por exemplo em diagnósticos médicos, que passa por e também uma infinidade de outras aplicações. Mas esse modelo de Machine Learning, quando ele toma uma decisão errada, por exemplo, como é que a gente sabe explicar o que foi que aconteceu? O problema é que a maioria dos métodos de explicação de hoje em dia são heurísticas, o que quer dizer que são estimativas feitas sem garantias formais de que a explicação seja correta. O artigo ele vai propor uma abordagem diferente, usando lógica proposicional e o SET, para gerar as explicações de forma mais eficiente e precisas, que sejam formalmente garantidas. Conceitos preliminares. Alguns conceitos básicos. Vamos começar com o que é classificação em Machine Learning. Basicamente é pegar um conjunto de características de algo e tentar prever uma categoria, como por exemplo classificar um e-mail como sendo um spam ou não spam. A Random Forest é uma técnica que ela usa várias árvores de decisões para fazer essas previsões. E no contexto do SET, se trata de um problema de satisfabilidade booleana, onde a questão é: será que uma fórmula lógica ela pode ser satisfeita? Explicação, PI e SET. Agora, partindo para a explicação PI, Prime Implicant, que é a parte interessante, é uma das partes mais interessantes desse artigo, que a ideia é encontrar o menor conjunto de variáveis que justifica a previsão do modelo. Para fazer isso de forma eficiente, o artigo ele traduz esse problema para lógica proposicional e resolve utilizando o SET. Em vez de testar todas as possibilidades de forma exaustiva, na força bruta, como a gente gosta de chamar, o modelo vai conseguir encontrar a explicação de maneira muito mais inteligente, simplificando o processo de explicação das previsões das Random Forests. Próximo. Complexidade do problema. Agora, uma pergunta muito importante. Será que isso é rápido de resolver?
A resposta é não exatamente. Como o artigo já provou, como o artigo prova, como havíamos supracitado, esse é um problema de DP completo, o que significa que não existe uma solução eficiente e rápida para todos os casos. Isso porque, dependendo do tamanho da floresta aleatória e da complexidade das decisões que o modelo tomar, o tempo para encontrar alguma explicação pode ser muito grande. Mas, como nós veremos, depois eles conseguiram uma solução bem mais eficiente que as anteriores. Cálculo das explicações. Então, como eles resolveram isso? Eles criaram uma forma de representar as árvores de decisão como regras lógicas e depois usaram um solucionador set para buscar as explicações. O grande diferencial é que, em vez de testar todas as combinações possíveis, o modelo já elimina muitos caminhos que seriam desnecessários, tornando o processo muito mais rápido e eficaz. É como se ele estivesse fazendo uma busca de forma mais inteligente. Resultados experimentais. Nesse estudo, os autores testaram a solução para ver se realmente funcionava. Eles fizeram experimentos com 32 conjuntos de dados diferentes e a abordagem baseada no set foi até 14 vezes mais rápida que as heurísticas que existiam até então. E não só isso, em muitos casos, as explicações foram geradas em questão de milissegundos, o que é um grande avanço. Conclusão. Resumindo, o artigo propôs uma forma nova e muito eficiente de explicar florestas aleatórias usando set, e os resultados foram muito bons. Eles conseguiram não só acelerar o processo de explicação, mas também oferecer explicações mais precisas. É claro que o problema ainda é DP completo, o que traz algumas limitações, mas podemos dizer que já é um grande avanço, abrindo desse modo caminhos para novas soluções. Resumo final com as perguntas propostas pelo professor. O que já existia antes? Os métodos heurísticos, mas sem garantia de precisão. O que o artigo resolve? O que o artigo resolve? Explicar a floresta aleatória de forma formal e eficiente. O que eles usaram? Modelagem lógica e set. O que conseguiram? Um método mais rápido e confiável. As limitações. O problema é DP completo. Ainda pode ser um desafio em alguns casos. Os próximos passos é melhorar a codificação e aplicar o método em modelos mais avançados. Conceitos mais difíceis, a parte de DP completude e como a formulação proposicional funciona. E como isso se conecta com a nossa disciplina, tem relação com o set, a lógica proposicional e a complexidade computacional.